Você já se deu conta que um tratamento que obtém êxito começa com uma conversa e não com um procedimento ou com uma técnica? E essa conversa inicial pode aumentar a nossa chance de ter êxito e bons resultados no tratamento ou não. Eu sou o Thiago Giacomini, eu sou fisioterapeuta osteopata e todos os dias no meu consultório eu trato pacientes com dor, com disfunções, com limitações e ajudo eles a viverem melhor. E eu também ajudo fisioterapeutas a obter sucesso na sua profissão, desmistificando e simplificando várias das estratégias que eu sofri muito para conseguir o meu reconhecimento profissional. Eu vou te mostrar com uma dica simples como você pode começar hoje a rentabilizar mais no seu consultório e entregar mais resultados para os seus pacientes. Olha só que pergunta simples que eu faço quando eles chegam. Qual é o seu nome? Calma, deixa eu te explicar o porquê que eu faço essa pergunta. Muitas vezes você já foi no médico e ele sabia o seu nome, ele estava com uma ficha na mão, mas ele nem te chamou pelo nome. E aí ele te entupiu de remédio e até sugeriu um procedimento cirúrgico. E você se assustou. Sabe por quê? Porque não teve segurança, não teve conexão. A gente nem pode julgar a estratégia dele, a técnica dele, o conhecimento. Mas o que a gente já sabe nesse ponto é que ele é péssimo em lidar com pessoas. E por vezes, nós também. E é por isso que a gente precisa entender e reconhecer as nossas limitações e começar a trabalhar com isso. Às vezes o que te falta não é mais cursos de capacitação, mas é esse entendimento de colocar tudo em prática e organizar toda essa conduta com estratégia, começando pela entrevista. Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, eu pergunto o nome dele ali na porta, como você se chama? E aí ele me conta, eu me chamo Pedro, e eu já começo a chamá-lo pelo nome até mesmo para eu fixar o nome dele. Quando eu chamo alguém pelo nome, a pessoa se sente reconhecida, ela se sente ouvida, ela começa a se sentir mais segura e a partir de agora existe uma conexão. E essa conexão é o que determina a nossa chance de êxito. Quando o Pedro senta aqui, ele está no meio do dia dele, ele está com o telefone na mão, cheio de coisa para fazer, ele saiu do trabalho para vir aqui no meu consultório, mas ele não está de fato presente, ou seja, ele não está conectado comigo. E aí eu começo com uma pergunta que talvez poucos terapeutas pensam em começar. E eu aprendi isso estudando, sendo bem acompanhado pelos meus professores. Eu quero compartilhar isso com vocês, pois muda toda a conduta. Eu começo assim, ó. Pedro, o que te traz aqui hoje? Quando eu faço essa pergunta, ele já perdeu aquele discurso de 10 anos. Senão ele me fala assim, nossa, 15 anos atrás eu tive uma hérnia de disco. E a gente fica nessa conversa meia hora que não chega a lugar nenhum. Talvez isso seja importante, mas a pergunta inicial é: Pedro, o que te traz aqui hoje? E o Pedro me conta: nossa, hoje eu tô com uma dor no pescoço aqui e agora a gente vai começar a falar dessa dor no pescoço. Aí eu falo: Pedro, desde quando essa dor te incomoda? Ele fala: olha, lá no carnaval, quando eu viajei para a praia, isso começou a me incomodar. Mas o Pedro ainda está aqui, ó, resolvendo várias coisas. Isso é muito comum, principalmente aqui no meu consultório. E olha que eu só atendo pacientes particulares. Eu imagino que as pessoas que atendem um plano de saúde passam por isso com mais constância. E aí eu olho para o Pedro e falo: Pedro, deixa eu ver se eu entendi hoje o que te traz aqui é uma dor no pescoço que começou lá no carnaval quando você foi viajar para a praia. Agora o Pedro já começa a se conectar comigo, ele já começa a largar o celular, fica atento porque ele percebeu que ele foi ouvido. Talvez ele passou por poucas experiências como essa. Isso é o que a Disney faz. A Disney valoriza a experiência. Dá para a gente transformar o nosso consultório num parque como a Disney, ser reconhecido internacionalmente. Você acha que eu estou exagerando, né? Então comece a experimentar essas técnicas e você vai começar a valorizar cada vez mais as experiências. O paciente se conecta com você e agora ele permite você conduzir melhor o tratamento. Aqui já começa a ter uma relação de vínculo, você já sabe o nome dele, você já sabe datas importantes que ele está te contando. E agora, se você seguir por essa linha, o paciente vai começar a cada vez mais te contar informações que ele contou para poucos terapeutas. Sabe o que aconteceu agora nesse ponto, com 10, 15, menos de 20 minutos de consulta? Agora você já não é mais um terapeuta. A chance de ser mais um na lista dele que não deu certo é baixíssima.
E às vezes o paciente já sabe mais da doença dele que até mesmo você. E é importante a gente entender o que é que aquilo representa para ele. Às vezes ele tem uma crença limitante sobre a doença dele. Ele acha que a hernia de disco nunca mais vai permitir ele fazer algo que ele goste. E agora a gente começa a conduzir isso, entendendo qual é a condição que ele acredita que exista, explicando o que de fato é, desmistificando tudo isso, antes da gente colocar a mão no paciente. Isso, para quem é terapeuta manual, para quem é fisioterapeuta, para quem é osteopata, para quem é quiroprata, muda tudo. Aqui está o resultado entre aquelas técnicas que são bem executadas e as que não são. Imagina só alguém manipular a sua cervical que você nunca viu na vida. Você deita lá na maca, a pessoa vem, você trava o pescoço. Agora você chega, se conecta a um fisioterapeuta, ele te chama pelo nome, você começa a se sentir seguro, você entende que o seu problema tem um caminho e agora, meu amigo, você deita na maca e deixa ele cuidar de você. Percebeu como ter sucesso tem uma relação com a conduta no consultório e como essa conduta tem uma relação com a comunicação? E como tudo isso existe passo a passo e estratégia para a gente chegar aonde a gente quer e não simplesmente vender sonhos ou ficar falando de faturar e imaginando números, mas entregando resultados, fazendo aquilo que a gente sabe com qualidade. A diferença agora é que o nosso paciente volta sem a gente ficar vendendo pacote, sem a gente ficar enrolando. Ele volta porque ele acredita no seu trabalho. E agora ele volta porque ele quer ser cuidado por você, não porque ele pagou as suas consultas, já fez um plano, mas porque ele está cooperando com você. Ele entendeu que nós somos um time e temos o mesmo objetivo. E é claro que você precisa ganhar por isso. E é claro que você precisa conseguir cobrar por isso. Você percebe como é essencial o direcionamento? E agora eu quero te mostrar que tudo isso pode ser muito mais fácil na sua vida se você caminhar com alguém que já passou por tudo isso e continua passando todos os dias. Eu estou aqui para ajudá-los. Espero que esse vídeo faça sentido, sugiro que você coloque tudo isso em prática e volte aqui para me contar como foi. Te vejo bem por aqui, se inscreve no nosso canal, participe do nosso Instagram, eu estou à sua disposição para a gente se fortalecer como uma comunidade de fisioterapeutas que vai mostrar para todo mundo que nós não tratamos apenas a dor,